Olá, a tabela periódica ela é um mapa ordenado dos elementos químicos baseado na obra seminal de Dmitri Mendeleev. Inicialmente, ele organizou os elementos por massa. E essa será a nossa aula de hoje, pessoal, sobre a tabela periódica. Então, a estrutura atual dessa tabela, ela deve muito a Henry Moseley. Ele reorganizou os elementos por número atômico, trazendo ali uma nova compreensão de suas propriedades e relações. Então, a disposição dos elementos na tabela periódica segue uma ordem que reflete tanto a estrutura atômica quanto as propriedades químicas dos elementos. Grupos ou famílias na tabela periódica contêm elementos com características físico-químicas semelhantes, facilitando o estudo e a previsão do comportamento químico. Os grupos eles são numerados de 1 a 18, com o hidrogênio sendo uma exceção em sua classificação devido às suas propriedades únicas. Os nomes tradicionais de certos grupos, como os metais alcalinos, os halogênios, eles são heranças de um sistema anterior à padronização atual da tabela periódica. Então, os períodos, eles representam ali a linha horizontal na tabela e indicam a camada eletrônica mais externa e energética dos elementos. Lantanídeos e os actinídeos, eles são duas séries especiais de elementos que estendem a tabela periódica, sendo frequentemente colocados abaixo para facilitar a visualização. As propriedades periódicas, como o raio atômico, demonstram uma variação regular entre os elementos que revela padrões úteis para a compreensão da química. A energia de ionização, ela reflete a energia necessária para remover um elétron de um átomo, sendo maior para átomos menores. A afinidade eletrônica é um indicador de quão fortemente um átomo atrai elétrons adicionais, uma propriedade muito importante para entender reações químicas. A eletronegatividade mede a tendência de um átomo para atrair elétrons e uma ligação química, influenciando o tipo de ligação formada. A densidade, como propriedade periódica, aumenta com a proximidade ao ósmio e o elemento mais denso da tabela. Os pontos de fusão e ebulição variam entre os elementos com tungstênio e urânio, apresentando os valores mais altos para essas propriedades. Metais alcalinos e alcalino-terrosos são exceções notáveis quanto aos pontos de fusão e ebulição, que são influenciados pelo tamanho atômico. Então, o entendimento das propriedades periódicas é essencial para prever o comportamento dos elementos e também para sua aplicação prática na ciência e na indústria. A tabela periódica é mais do que uma lista. Ela é uma ferramenta dinâmica que continua a evoluir à medida que novos elementos são descobertos e novas propriedades são compreendidas. Estudar a tabela periódica é fundamental para todos que trabalham com ciência e tecnologia, dado que ela é a base, para o entendimento da matéria e das transformações químicas. As relações e tendências observadas na tabela são essenciais para a educação em química, proporcionando ali uma estrutura lógica para o aprendizado, ok? Bom, nossa aula fica por aqui, pessoal, e lembrem-se que a tabela periódica não é apenas uma conquista científica, mas ela também é uma inspiração contínua para descobertas e inovações no campo da química, não é mesmo? Até a próxima!